2 Samuel, capítulo 6, versículo 9. Davi é um homem enigmático. Um homem, se nós perguntássemos aqui, dizendo, era um homem corajoso, valente, o cara que enfrentou leão e urso, o cara quando ouviu aquele gigante Golias falar, imediatamente tomou dor para si e foi enfrentar o gigante, não tinha medo de nada. Mas houve um momento na vida de Davi que ele ficou com medo. É o que está ali, ó, querido. Davi, pois, teve o quê? De quem? Naquele dia. E disse, como virá a mim a arca do Senhor? Esse momento da história de Davi é o momento em que ele é consagrado rei sobre todas as tribos de Israel. Ele é colocado como o soberano. E eu fiquei pensando que o Davi ele não teve acesso direto em conhecer a Arca da Aliança. Porque quando neste momento ele estava com 30 anos de idade. E a arca não tinha sido aberto acesso a ninguém durante 20 anos. Então ele não teve esse conhecimento prévio de como era a arca. Mas uma coisa ele sabia, que a arca representava o quê? Por favor, eu só sei falar, eu não estou pregando porque não sou pregador. Só sei falar se vocês falarem comigo, senão eu fico perdido. A arca representava o quê? A presença do Senhor. Eu poderia acrescentar mais, queridos. Aquela arca, além de representar, ela continha uma pequena porção da glória de Deus dentro dela. Isso é terrível. Vinte anos antes desse momento, a arca estava a cuidado dos filhos de Eli. Lembram deles? Ofinés, Finés, Ofni, sempre troca esses nomes, e Finés. E eles fizeram guerra contra os filisteus. E levaram os principais lá, pediram para eles trazerem a arca. E quando a arca chegou no arraial de Israel, foi uma gritaria que assustou os filisteus. Os filisteus disseram, agora estão perdidos. Mas não foi assim. Os filisteus lutaram contra Israel, mataram 30 mil homens naquele dia e tomaram a arca do Senhor. E morreu, me ajudem? Ofni e Finés. E quando ele soube da notícia, ele também morreu, porque ele estava sentado numa cadeira, ele é muito gordão, e caiu e quebrou o pescoço. Mas não só foi ele. A sua nora, esposa de Finéias, estava grávida para dar luz. E quando soube da notícia, imediatamente ela entrou em trabalho de parto e teve um filho. E estava morrendo. E o pessoal queria alegrar ela um pouquinho. Olha, você teve um filho. E ela disse, não, o nome dele aí acabou. Foi-se a glória de Israel. Muito bem, a arca foi levada para a cidade de Asdote, onde lá havia um templo que eles erigiram para o deus Dagom. E colocaram a arca do Senhor na casa de Dagom. E nós sabemos tudo isso. No dia seguinte, quando ele se amanhece, Dagom estava de cara no chão. E levantaram apressadamente Dagom e deixaram ali. E na outra manhã, quando eles chegam lá, a cabeça de Dagom foi degolada, as mãos de Dagom foram degoladas tudo pelo chão. E começou uma praga tomar conta daquela cidade. Gente morrendo. Começou uma praga de ratos em toda a Filistia, ou Filisteia, né? Praga de ratos. E começou também tumores
hemorroida. Eu sempre falo errado essa palavra, sabe? É mais fácil falar hemorroida. Não é mais fácil? Mas é hemorroida. E pessoal, os caras não aguentaram. Correram para Ecrom, mandaram para Ecrom a arca. Chegando lá, cara, dizimou muita gente, todo mundo ficou doente na cidade, né? E mandaram depois dali, mandaram para Gate. E quando chegaram em Gate, Deus chamou, mandou fazer uma convocação dos príncipes dos filisteus para decidir logo esse negócio não ia acabar com os filisteus. E os magos e os feiticeiros todos chegaram e disseram, olha, vocês têm que preparar e mandar essa arca de volta, porque vai acabar com a gente. E eles preparam um carro de boi, põem 2 vacas e mandam as vacas na direção de Israel. E dizendo, olha, se elas forem em direção de Israel, é porque o Deus de Israel está nesse negócio. Se não, e olha, esse é por acaso que vocês vão tendo. Mas não era por acaso, não. As vacas voltaram em direção da cidade de Bet-Semes, mugindo, gritando, porque elas tinham crias. E elas, como não era natural, elas deveriam voltar para as suas crias que eles tiraram delas. Muito bem. O povo lá de Bet-Semes, eles estavam reunidos, trabalhando, fazendo sua colheita, e quando viram a arca, eles se alegraram, festa, festa e festa. Mas depois de tanta festa, uns 70 cabrinhas, mais espertos que os outros, né? Eles queriam saber o que tinha dentro da arca. Curiosidade. Curiosidade. Abriram a arca e os 70 foram fulminados pelo Senhor. Eles ficaram apavorados e disseram, meu Deus, e agora? Passaram no WhatsApp o pessoal lá de Kiriat Jearim e disseram, olha, tem uma notícia boa, a arca veio para cá, levem para aí. Rapaz, ninguém queria ficar com a arca. A arca é um negócio perigoso. Eu comecei a observar e eu disse, meu Deus, veja a trajetória desta arca, que só trouxe morte, destruição e peste por onde ela passou. Mas só que o pessoal lá de Kiriat já recebeu a notícia da desgraça que aconteceu lá em Bet-Semes. E eles levaram a arca e colocaram na casa de Abinadab. Eu fiquei imaginando, porque o texto não diz da Bíblia, né? Aonde que a arca ficou. Mas eu imagino que ele deve ter preparado um quarto, colocado a arca ali dentro, fechado para ninguém chegar perto dela. Porque quem passava perto dessa arca aí morria. E ela ficou durante 20 anos lá. Saul levantou-se rei e nunca foi buscar a arca. E a primeira coisa que Davi, ao assumir o reino, ele decide, preciso da arca da aliança do Senhor na capital. Preciso que essa arca esteja aqui, porque ela representa a presença de Deus no nosso meio. Os textos anteriores do capítulo 6 diz que nesse tempo ele convocou e reuniu 30 mil homens para buscar a arca lá na casa de Abinadab em Querite. Querite Jearim é cidade das florestas, na cidade das florestas onde estava. E ela ficava num monte, né? Que eles guardaram bem longe de todo mundo, com medo de que aquilo provocasse a morte de outras pessoas. Muito bem. Jerusalém ficava num monte desse lado, e Kiriat ficava mais no outro monte desse lado. Nesse caminho, tinha uma casa, um casebre. Todos nós aqui, a maioria de nós, já pegou estrada, né? Ou de carro, ou de ônibus.
E quando você passa pela estrada, você vê, às vezes, aquelas casas no meio do nada. Não é isso? Você fica assim, meu Deus, como alguém pode morar neste lugar? Não tem luz, não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem televisão. Como que alguém pode morar num lugar desse? Mas nesse meio do caminho, entre Jerusalém e Quiriate, tinha uma pequena comunidade de não israelitas. Uma pequena comunidade de homens descendentes de Edom, lá de Esaú, isso aí, Esaú, que vinham da cidade de Gate. A cidade de Gate era terra de gigantes, cidade de gigantes. E o mais importante gigante, inimigo de Israel, quem era de lá? Golias. E esse cara aqui era um estrangeiro na terra de Israel. Estrangeiro. Então ele não podia ir para Jerusalém e não podia ir para Quiriate. Ele teve que estabelecer naquela região sem vida. Eu fiquei imaginando esses dias, eu digo, meu Deus, lá devia ser uma terra que não era difícil nascer alguma coisa. Mas era uma pequena comunidade que eles tinham. A Bíblia diz que eram 62 homens. Como? Isso aí é estatística da Polícia Militar. Deve ter tido uns 150 pessoas lá, né? Porque entre homens e mulheres e crianças, né? Deve ter sido uns 150 que moravam naquele lugar de lá. Como a gente está na época de contagem da Polícia Militar, é lindo isso, né? E eles viviam ali, na verdade, sobrevivendo. Sobrevivendo. E o rei Davi decide buscar a arca. Preste atenção em algumas coisas interessantes nisso. É que ele vem com a sua grande comitiva de 30 mil soldados com ele. Amigo, 30 mil soldados é gente pra caramba. O seu edomita que estava ali chama-se Obed. O nome dele, que a gente conhece de Obed-Edom. Obed é o nome dele, Edom da origem dele. O Obed e a sua família moravam ali. Claro, eles sobreviviam de negócios de todos que passavam pela estrada, negociando, levando alguma coisa, comprando alguma coisa para eles subsistirem naquele lugar, tão distante de tudo. E eu vejo que quando alguém que estava na estrada, esperando o pessoal passar, deve ter avisado a ele, Obed, veio uma grande comitiva, e acho que é do grande rei Davi. Esse Obed deve ter se trancado em casa, com a sua família, e mandado todo mundo botar a cara no pó. Porque o rei Davi, ele vem aqui para nos matar. Isso é uma das primeiras reações nossas, né? Quando nós vemos um inimigo tão poderoso vindo, ele vai nos destruir. Só que a comitiva passa por ele sem olhar. E vai direto para Quiriate. Em Quiriate ele chega na casa de Abinadab, determina que a arca seja tirada, e 2 filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, acompanham a arca. Colocam sobre uma carroça de boi, ou carro de boi, como eles chamavam, né? E trouxeram a arca. Na descida desse vale, quando chegou na eira de Nacon, os bois tropeçam. E todos nós sabemos que Uzá mete a mãozinha para ajudar e Deus o rasga no meio. Tem outros textos da Bíblia que falam assim, ele é rasgado. E ele é morto instantaneamente. E aí Davi chega nesse momento. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia. E disse, como virá a minha arca do Senhor?
Obed estava ali clamando por misericórdia para Deus, para não deixar que nada acontecesse com a sua pequena família, a comunidade que viviam ali, porque eles se refugiaram, pessoal. Eles saíram lá dos filisteus e fugiram e se colocaram debaixo da asa do Todo-Poderoso Israel. Eu me lembro de Jesus dizendo o seguinte: aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o que ele faz? Lançarei fora. De maneira nenhuma ele vai lançar fora. E ele clamando ali, de repente, alguém bate na porta dele. Quando ele abre, é o rei. E diz: Obed. Nessa altura ele já sabia quem era o cara que estava lá. Eu preciso da sua ajuda. O homem que ele temia, que vinha destruir a sua família, Deus muda o quadro. Eu fiquei assim, meu Deus, não podia ter morto os caras na hora que saíram lá da casa da Abinadab? Não, Deus deixou para que acontecesse tudo bem próximo à casa de Obed. E um detalhezinho, ninguém teve coragem de meter a mão no corpo de Uzá. Ninguém era maluco de meter a mão ali, todo mundo ficou com medo. Poderiam ter levado para a casa de Nacon, que devia estar próxima também. Nacon foi o primeiro a dizer, não, aqui não, por favor, senhor. Leva para a casa daquele estrangeiro, porque se eles morreram, são estrangeiro mesmo. Não é assim que a gente acha de vez em quando? Não, aqui não, ó. Bota ali no vizinho, não são crente mesmo. Então, pode acontecer qualquer coisa com ele, não faz mal não. E queridos, Deus faz coisas que nós não entendemos e de maneiras que a gente não consegue compreender. O clamor daquele homem que se refugiou debaixo da asa do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso estava vendo e criou uma oportunidade para que uma hora ele chegasse na casa dele. E a arca é colocada na casa de Obed-Edom. A casa dele não deveria ser igual à casa de Abinadab. Tem um monte de cômodos. Então colocaram logo na sala. E o rei foi embora. Algumas coisas a gente começa a ver e a visualizar e a aprender. O que o rei, junto com toda aquela comitiva, fez? Eles imitaram o que os filisteus fizeram. Colocaram um carro, colocaram os bois para conduzir a arca. E eu fiquei imaginando, eu digo, meu Deus, como tu se incomoda da gente querer imitar os outros? Como tu deve ficar incomodado quando a gente quer imitar o mundo? Fazer as coisas que o mundo faz. Ah, mas está todo mundo fazendo. E eles fizeram aquilo que não era para eles fazerem. Que não era devido para eles fazerem. Deus já tinha previamente, antes estabelecido com Moisés, como que a arca deveria ser conduzida. E olha que tinha um monte de sacerdote lá que sabia disso. E ninguém foi capaz de dizer, não, ô rei, não é assim que a gente vai carregar, não. Mas não, todo mundo fica acomodado. Não, se eu falar, eu vou ser cortado, não vou ser promovido, vão me tirar da escala. É assim que acontece. O cara está fazendo besteira, vocês não... deixa para lá, né? Não é comigo. Então a primeira coisa que nós devemos olhar nessa situação é que não vamos imitar os outros. Queridos, você é único no universo. Você é único. Não existe ninguém igual, pastor Heber, nem ao Samuel, nem o pastor Jaime, nem o pastor Paulo. Não existe. Só existe eles. E só existe você. Seja você, seja autêntico, querido. Seja autêntico. Não imite ninguém. Deus tem o melhor para você, da maneira que Ele quer tratar você.
É, Jesus. E o pessoal por aí, quando eu lendo algumas coisas, eles entendem que Abinadab, a casa de Abinadab representa os crentes velhos. Está repreendido, né? Eu fiz 61 anos, então tu repreenda esse negócio. Os crentes velhos, que a arca está na sua casa. Há anos. E nada acontece diferente. Porque ela está guardadinha em algum cômodo dentro da sua casa, igual eles fizeram. É. E o texto nos diz que eles voltaram, e o rei daqui, 3 meses depois, recebe a notícia de quê? De que Deus abençoou a Obed e tudo quanto ele possuía. Aí eu fiquei assim, agora peguei Deus, peguei. Bem, aí eu fiquei imaginando, se aquela terra em que ele morava era uma terra improdutiva, difícil de produzir alguma coisa, de ele para plantar o trigo, para plantar o milho, para plantar a cebola, para plantar o aipim, qualquer coisa, era difícil. Aquelas poucas vacas que ele devia ter para dar leite e para ter cria era a coisa mais doida do mundo. E as ovelhas que talvez ele tivesse. Na época de tosquiar as ovelhas, cadê a lã dessas ovelhas? E como naquela região eles cultivam muito a oliveira, eles cultivam muito a figueira, a videira. Eu fiquei olhando assim, digo, meu Deus, não dava nada. Em 3 meses. Olha, isso é coisa de doido. Em 3 meses, tudo começou a produzir. Tudo começou, o trigo começou a produzir. Aí eu tive que ler, procurar saber quanto tempo que um trigo você leva para colher. Um trigo você leva 4 meses para colher depois que planta. Aí o milho você leva 6 meses para colher depois que você planta. Uma vaca para dar uma cria leva 9 meses para dar uma cria. Uma ovelha leva 5 meses para dar uma cria. Aí aquelas árvores todas, né? Oliveira, figueiras, é por ano. Eu digo, meu Deus, como é que tu fez esse negócio? Como é que essa terra produziu em 3 meses em abundância, quebrando todos os princípios lógicos e humanos, físicos e o que você quiser mais? E essas vacas para mim tiveram umas 3 crias nesses 3 meses. Essas ovelhas também, essas figueiras e tudo começou a produzir. Trigo em abundância, milho em abundância, aipim em abundância, cebola em abundância, e a sua casa se encheu de vida, o lugar se encheu, o campo se floresceu, produziu, e tinha comida para o gado. Para mim tem que ser assim. Para o rei saber que Deus abençoou tudo que ele tinha que ser um negócio desse. Aí você vai dizer assim, pastor, tu está ficando doido, está ficando velho, está ficando doido. Como é que em 3 meses Deus vai fazer um negócio desse na casa de uma pessoa? Eu não sei na tua, mas na minha ele tem que fazer, não tenho que nem saber. Vou começar por aí, tá? Na minha ele vai ter que fazer dessa maneira, porque eu a creio dessa forma louca e doida. Agora, se você não crê, sinto muito. Aí eu lembrei, meu Deus, de Jonas. Jonas, depois que ele profetiza, se esconde, vai para o alto, tenta construir uma cabaninha, e Deus faz nascer uma aboboreira. Em poucas horas, uma aboboreira cresceu. Quanto tempo uma aboboreira normal cresce?
Mais que algumas horas, né? Certamente. Eu fiquei imaginando, eu digo, Deus, tu tem negócio desse para nós também. O segredo, qual foi o segredo desse cara? É que a arca ficou na casa dele e ele começou a tratar essa presença de Deus, essa glória de Deus que estava ali, de uma maneira toda reverente, toda temerosa. Aquela família, aquele grupo devia se reunir de manhã, de tarde, de noite ali, agradecendo a Deus pelo milagre que estava acontecendo a cada dia. Quando eu e você nos voltarmos para a arca que está em nossa casa e também começarmos a adorar o Senhor, não pedir, esquece esse negócio de pedir, pessoal, a gente pede muito, cara. Para de pedir, para de pedir, para de pedir. Seja grato a Deus pelo que Ele tem feito, porque Ele vai acrescentar a você o que você precisa. Eu, particularmente, é porque aqui tem muita gente. Fazia tempo que eu não vinha aqui em cima. Mas na congregação, que é um pouco mais chegado, né? A gente mais chegadinho, eu já expliquei que eu tenho vergonha de pedir as coisas a Deus. Eu tenho. Não sei você. Eu tenho. Eu não saio pedindo nada. Não peço. Me nego a pedir. Eu só agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Só, mais nada. E esse agradecimento vem com adoração, com gratidão realmente. Porque eu fico olhando para trás, é tão bom. Às vezes o pastor Maurício lá, até domingo ele estava comentando sobre isso. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu vim da favela da Perereca. Da favela da Perereca. Mas isso é para que o nome do Senhor seja honrado. Reconhece de onde Deus tirou você. Reconhece de onde você estava e Deus te colocou. Reconhece que Deus tem coisas melhores a teu respeito. Se Ele fez com Obed, Ele pode fazer com você. Só você pode abrir o seu coração. Ele sonda os nossos corações. Pare de imitar os outros. Seja autêntico. Pare de imitar. Ah, não, eu vou fazer porque está dando certo aquilo. Esquece. Deus quis aquilo para aquela pessoa, para você é outra. Não imite ninguém não, pô. Eu estava lendo. Quando eu me converti, era a era de Gesiel Gomes. Meu Deus, quanto clone de Gesiel Gomes eu vi. Lembra, pastor? Não oficial. Era tanto, não era? Era clones. Eu digo, meu Deus, que coisa estranha. Que coisa estranha é essa? Não, irmão, seja você. Deus quer você na sua simplicidade. Sabe? Deus vai operar na sua vida naquilo que você tem de verdadeiro no seu coração. Eu estava falando no domingo na igreja, eu fiquei 15 dias assim, afastado por uma causa bem justa. E aí, no último domingo que eu estava lá, foi pregar o pastor Léo Mariano. Aí depois foi pregar o pastor João Gustavo. Aí foi pregar o pastor Heber. Eu digo, só gente importante. Aí eu falei, Deus, eu não abri a boca. Eu falei, Deus, deixa eu pregar na próxima. Aí o meu pastor Maurício me liga. Leon, você está bem? Dá para ir amanhã? Dá, então você prega amanhã. Detalhes, pequenos detalhes para a nossa vida pessoal. Não espere coisas grandes acontecerem. Reconheça a Deus nas pequenas coisas que Ele faz no dia a dia da tua vida. E você verá também uma grande bênção e prosperidade para você. De repente você está aqui vivendo e diz, Deus, eu preciso de um socorro. Se volte para a arca que está na tua casa. E em 3 meses a resposta virá para você.
Senhor, mas esse negócio vai levar uns 10 anos. 3 meses é o tempo de Deus. E eu fiquei imaginando quando eu estava pensando sobre isso, eu digo, Deus, cara, como é que tu faz um negócio desse, cara? Tu faz vaca reproduzir assim várias vezes em 3 meses? É só tu. Aí eu lembrei, a voz do Espírito falou assim, por acaso alguma coisa impossível para Deus? Ai! Alguma coisa impossível! Sou eu e você que nos limitamos. Creia que Deus pode fazer coisas grandes. Há 1 ano atrás eu vi aqui o pastor chorando. Mas essa obra não vamos conseguir, babá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Porque é o Senhor que faz. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Se puder, vá dormir. Mas que eu estou cheio de problema, vou dormir. Vai dormir. Zé diz que ele trabalha enquanto eu durmo. Em meu favor. Isso é lindo, né? Tem um Deus que cuida de nós. E queridos, essa arca, ela é bênção para aquele que teme ao Senhor. E maldição para aqueles que querem brincar com ela. É maldição. Procede morte. Ela causa mortes. E o rei Davi volta lá, para a gente concluir. Bate de novo na casa lá do Obed. E Obed abre, agora sem medo, né? Ele está assim com o Senhor. Quando você está assim com o Senhor, você não tem medo. Nem de rei, de ninguém. E ele disse, Obed, você sabia quando eu deixei aqui que eu voltaria para pegar. Não sabia? Claro, rei. Só que tem um problema. Eu não vou mais me afastar da arca do Senhor. Não vou, não. Não vou deixar mais a arca. Nem eu, nem minha família. E o rei Davi disse assim, tá ok. Prepara as suas malas aí rápido. Não precisa pegar tudo, não. Você pega algumas coisinhas e vem comigo. Porque lá, em Jerusalém, é uma cidade próspera. Lá você vai ter casa, lá você vai ter carro, lá você vai ter trabalho, lá você vai ter comida, lá você vai ter amigos. Vem comigo para lá. Isso me lembra Enoque, né? Enoque, meu querido, isso me lembrou agora Enoque. A Bíblia diz em Gênesis que Enoque, com 65 anos, mais velho que eu estou ainda chegando lá, se Deus permitir, ele começou a andar com Deus. E começou a andar com Deus. E andou com Deus. E andou com Deus. E tinha família, tinha tudo. E andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus, andou com Deus. 300 anos Enoque andando com Deus. E o cara já estava com 365 anos. E um dia ele saiu para andar com Deus e já ficou tarde. Ele disse, Deus, eu tenho que voltar para minha casa. Tá ficando escuro e nós caminhamos junto muito hoje. Não sei o que houve, mas a gente caminhou muito hoje junto. Eu tenho que voltar para minha casa. E Deus vira para ele e diz assim, Enoque, a tua casa está muito longe, amigo. Vamos fazer um negócio? Vem para a minha, que é mais perto. E a Bíblia diz que Enoque foi tomado por Deus. É isso que Ele quer fazer com a gente. Caminhe com Ele, esteja com Ele, e você vai ver o milagre, querido, acontecer. Nós precisamos ver milagres acontecer nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Só isso, só. Porque Ele faz o impossível. O impossível é Ele que faz, não é você. Confia no Senhor. Né? E Ele fará, tudo Ele fará. O salmista diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente não, a gente fica nessa de... Aí Paulo escrevendo os Romanos no capítulo 12, verso 12, ele diz assim que nós não devemos nos conformar com quem? Mas devemos a nossa mente, nosso entendimento. Para quê?
para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Quando nós decidimos fazer isso, a nossa história vai mudar. Amém?